Adèle Hugo era filha de um dos escritores mais famosos da França. Ela teve uma boa infância, mas tragédias familiares e problemas amorosos lhe causariam grande tristeza. Com o tempo, ela enlouqueceu e muitos acham que era esquizofrenia. Então, como isso aconteceu com ela e por que ela perseguiria alguém por mais de 15 anos? Para descobrir tudo isso, vamos voltar ao começo. Adèle Hugo nasceu em 24 de agosto de 1830 em Paris, então capital do Reino da França. Adèle recebeu o nome de sua mãe, Adèle Fouché, e seu pai, como você deve ter imaginado, era Victor Hugo. Os pais tiveram 5 filhos. O primeiro filho deles, Leopoldo, nasceu em 1823, mas morreu ainda bebê. Depois veio uma filha, Leopoldina, nascida em 1824. Carlos nasceu em 1826, seguido por Francisco Vítor 2 anos depois e, por fim, Adelaide. Para compreender a vida de Adelaide, é preciso considerar sua ascendência. Como você deve saber, o pai dela foi um dos escritores mais aclamados do século XIX. Quando Adelaide nasceu, ele tinha pouco mais de 20 anos, pouca reputação e trabalhava em O Corcunda de Notre-Dame, obra que consolidaria seu nome na literatura francesa e o levaria a escrever muitos outros livros famosos. Entre elas, Os Miseráveis é sem dúvida a mais famosa. A fama de Victor como escritor faria com que Adelaide circulasse por ambientes literários e culturais durante grande parte de sua vida. Mas, como veremos, suas opiniões políticas e outros fatores também levariam a família ao exílio da França. Mas será que foi esse exílio que levou Adelaide à instabilidade mental ou foi resultado de algo completamente diferente? Antes de respondermos a isso, vamos olhar para a infância dela. A infância de Adelaide foi privilegiada. Ela cresceu numa época em que a França estava adotando as novas inovações tecnológicas que impulsionaram a Revolução Industrial na Grã-Bretanha desde a década de 1770. Assim surgiu a riqueza e uma nova classe média de leitores para os livros que o pai dela produzia. Assim, os Hugos eram financeiramente estáveis e prosperariam com o tempo. Adèle recebeu uma boa educação liberal para uma garota pelos padrões do século XIX. Ela também aprendeu a tocar piano muito bem e conviveu com muitas das principais figuras culturais da época, que chamavam Paris de lar. À medida que crescia, Adèle ficou conhecida por seus longos cabelos escuros e beleza, e chegou a ser retratada por alguns dos artistas da capital que conheciam seu pai. Há uma foto dela de 1850, pouco após as primeiras câmeras de daguerreótipo surgirem. Isso revela uma mulher de 20 anos, de rosto bonito, embora com um olhar um tanto melancólico, certamente não o de uma jovem alegre, prestes a entrar na vida adulta em uma cidade culturalmente vibrante como Paris do século XIX. Pode haver muitos motivos para o olhar triste dela. Talvez fosse devido aos seus desejos não realizados, ou talvez à tragédia familiar. Em 1846, quando ela tinha apenas 16 anos, ela se apaixonou por Augusto Fekete. Ele tinha 10 anos a mais que ela, com 26 anos. Ele também era parente de Adèle por casamento, já que seu irmão Carlos havia se casado com a irmã mais velha de Adèle, Leopoldina. Adèle e Augusto parecem ter considerado o casamento por um tempo, mas o relacionamento não durou. Como Augusto não pediu em casamento, Adèle perdeu o interesse. Ela voltou-se para o escultor Jean-Baptiste Clesinger, mas nada aconteceu. Por que Adèle perdeu o interesse tão rápido? Talvez seus pais tenham desaprovado a união com Vachery, porque o casamento de Charles, irmão dele, e Leopoldine, irmã de Adèle, terminou em tragédia. Em 4 de setembro de 1843, Leopoldine e seu marido estavam de férias perto de Villequier, na Normandia, quando seu barco virou. O casal se afogou junto como resultado, com as saias molhadas e pesadas de Leopoldine puxando-a para baixo, e o marido dela morreu tentando salvá-la. Leopoldine estava grávida e sua morte devastou o pai.
Hugo estava viajando na época e soube da tragédia pela primeira vez ao ler sobre ela no jornal local. Após isso, ele desenvolveu depressão clínica e ficou incapaz de escrever por vários anos. Talvez a ideia de Adele se casar com alguém da mesma família incomodava os Hugos. Esses primeiros relacionamentos em Paris, no fim da adolescência, antecipavam a vida amorosa conturbada que teria depois. Talvez tenha sido pelos traumas familiares iniciais, que Adele carregava um olhar triste no dia em que sua fotografia foi tirada em 1850. Nos anos que se seguiram, diferentes coisas iriam perturbar ela e os outros membros de sua família. Durante uma série de revoluções que varreram praticamente todas as nações da Europa, em 1848 e 1849, Charles Louis Napoleão Bonaparte, um sobrinho de Napoleão Bonaparte, o homem que havia construído e perdido um grande império francês entre 1799 e 1815, foi eleito presidente de uma recém-declarada Segunda República Francesa. Insatisfeito com o poder constitucional, Charles Louis encerrou a Segunda República Francesa nos anos 1850 e se proclamou Imperador Napoleão III do Segundo Império Francês. O pai de Adele havia sido um apoiador da monarquia francesa em sua juventude, mas no final dos anos 1840 já era um republicano apaixonado. Ele tornou pública sua oposição ao poder absoluto de Napoleão III e a família teve que fugir para o exílio político em 1852. Eles não foram muito longe e mudaram-se para Jersey, nas Ilhas do Canal, perto da Normandia, norte da França. Depois, foram convidados a se mudar para Guernsey, outra ilha do Canal. Os Hugos viveriam lá pelos próximos 20 anos, e foi durante esse período que a vida de Adele mudaria para pior. A história de Adele começa a se diferenciar da vida do restante da família Hugo após a mudança deles para as Ilhas do Canal. 1 ano e meio depois de chegar ao arquipélago, que era e ainda é território britânico, apesar da proximidade com o continente francês, ela conheceu Albert Pinson, conhecido pelos amigos como Bertie. Ele era um oficial subalterno britânico de 22 anos, enquanto Adele tinha 24. Ele começou a cortejá-la e no ano seguinte pediu-a em casamento. Então tudo ficou estranho. Adele rejeitou a proposta de casamento, talvez porque seus pais desaprovassem Pinson, que gostava de beber e jogar. Porém, ao longo de 1856, ela mudou de ideia. Pinson, porém, não teve a reação que ela esperava. Pinson já não estava mais interessado, em grande parte porque, quando Adele começou a persegui-lo, o comportamento dela havia mudado. Ela agora apresentava sinais de algum tipo de doença mental que hoje se acredita ter sido esquizofrenia. Foi o início de um doloroso declínio mental e como ela viveu os 15 anos seguintes vai te surpreender. O restante da família Hugo, como vimos, continuaria vivendo em Guernsey durante toda a década de 1850 e toda a década de 1860 antes de retornar à França. Adele não esteve com eles durante muitos desses anos. Desde 1856, ela visitava frequentemente a Inglaterra em busca do capitão Pinson, que ficava entre Londres e seu regimento em Bedfordshire, no leste do país. Adele o seguiu pouco depois até aqui. Esse foi o começo de quase 15 anos em que ela perseguiu o jovem capitão por diversos países e continentes. Historiadores identificaram que Adele sofria de erotomania, uma condição que faz com que a pessoa fique convencida de que alguém sem real interesse nela está obcecado por ela. Claro, essa condição é responsável por muitos casos de perseguição no mundo moderno. A busca de Adele por Pinson foi no mínimo colorida. Ele não permaneceu por muito tempo em Bedfordshire e foi posteriormente enviado para a Irlanda, que na época fazia parte do Reino Unido. Ele ficaria estacionado no Reino Unido e Irlanda até 1861, o que garantia que a paixão de Adele por Pinson
a mantivesse relativamente próxima das Ilhas do Canal e de seus pais. A partir do início da década de 1860, ele foi designado para vários cargos no exterior. Esses cargos incluíam Halifax, na Nova Escócia, no Canadá, que antes de 1867 era um conjunto de colônias britânicas, além de um período na ilha de Barbados, no Caribe. Adélio o acompanhou para ambos os locais no exterior. Durante esses anos, seu estado mental estava piorando exponencialmente. Em Halifax, seu comportamento ficou mais obsessivo, visitando sempre o quartel e incomodando o capitão Pinson. Ele a rejeitava sempre e ainda extorquia dinheiro dela. Apesar de tudo isso, Adele não parava e chegou ao ponto de consultar um hipnotizador para colocá-lo em transe e obrigá-lo a casar com ela. Durante esse período, a saúde de sua mãe estava se deteriorando e sua família implorava para que ela voltasse para casa. Adele, porém, não conseguia ficar longe de Pinson e tinha certeza de que ele logo pediria ela em casamento. No fim de 1863, ela avisou os pais que havia se casado com Pinson, e seu pai divulgou a notícia no jornal local. Depois eles descobriram que era mentira. 3 anos depois, Pinson foi transferido para Barbados e Adele logo o acompanhou. Enquanto estava em Barbados, ela se referia a si mesma como Madame Pinson, apesar do fato de que o capitão logo se casaria com outra mulher. A Adela era conhecida por vagar pelas ruas murmurando e mostrava pouco interesse em se cuidar, comendo raramente e negligenciando a saúde. Enquanto vivia em Barbados, seu declínio mental foi tão severo que ela parou de escrever no diário que mantinha enquanto morava nas Ilhas do Canal e em Halifax. Além disso, Adele raramente escrevia para seus pais na Europa, dificultando que acompanhassem suas atividades e bem-estar. Por isso, temos poucas informações sobre sua vida em Barbados, mas relatos posteriores de pessoas que a viram na ilha nos permitem saber o que ocorreu com ela. Sem se deixar abater, Adele tentou estabelecer contato repetidamente com Pinson, diretamente e por meio de cartas, mas apesar de algumas interações breves, parecia que não havia possibilidade de qualquer tipo de relacionamento se restabelecer entre eles. Então, isso finalmente colocaria um fim à perseguição de Adele a Pinson. Adele desistiu de buscar o capitão Pinson no início dos anos 1870, após ele voltar à Europa e se casar com Catherine Edith Roxburgh, filha de um comandante do exército. A união deles logo gerou uma criança, fato que Adele, mesmo mentalmente fragilizada, não pôde ignorar. E assim, em 1872, aos 41 anos de idade, ela retornou à França. Lá, seu pai também se mudou para Paris após quase 20 anos de reinado de Napoleão III, que abdicou no fim de 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana. Alguns anos antes, em 1868, enquanto Adele perseguia Pinson, sua mãe havia falecido. Na capital francesa, mais uma vez, Adele se juntou ao seu pai, mas ao passar um tempo com ela, ele logo percebeu que ela estava em um estado mental terrível e decidiu interná-la em uma série de asilos, onde ela viveria o resto de sua longa vida, notadamente em Saint-Mandé e Soudain, 2 subúrbios de Paris. Victor a apoiou até sua morte em 1885. Lá, ela apresentou sintomas de esquizofrenia severa, como alucinações, e muitas vezes não reconhecia conhecidos que a visitavam, traumatizada tanto por suas experiências na juventude fugindo da França, por sua busca frustrada por Pinson, quanto também pelas mortes prematuras de vários de seus irmãos. Ela era a única dos 5 filhos do pai ainda viva quando ele morreu em 1885. Adele não foi a única membro da família Hugo a sofrer de doença mental. Acredita-se também que seu tio paterno, Eugène Hugo, tinha esquizofrenia e caiu em depressão e loucura depois que seu irmão mais novo se casou com seu amor secreto. Essa era, claro, a mãe de Adele. O renomado jornalista e escritor francês Gustave Simon
Lembrou-se de Adele em seus últimos anos, nos asilos de convalescença em Saint-Mandé e Sudane, onde ela passou grande parte da segunda metade de sua vida. Ele descreveu uma mulher relativamente lúcida, disposta a falar sobre a juventude, compartilhando boas lembranças do pai e das figuras culturais que conheceu em Paris, sinais de que sua condição melhorou ao longo dos anos. Ela tinha um grande amor pela música e pelo que Simone chamou de compositores da velha escola. Ela tocava música e lia muito em francês, latim e grego. Portanto, ela não teve uma vida totalmente triste aqui, até morrer em 21 de abril de 1915, aos 84 anos. Adele foi enterrada no cemitério da igreja de Villequier, na Normandia, onde sua irmã Leopoldina se afogou quase 75 anos antes. Curiosamente, o capitão Pinson morreu apenas alguns meses depois dela. Desde que ela estava viva, houve um interesse considerável na história de Adele. Em particular, o relacionamento dela com Pinson tem atraído muita atenção. O principal exemplo foi o lançamento, em 1975, de um filme sobre o tema. Dirigido pelo grande diretor da Nouvelle Vague francesa François Truffaut. Isabelle Adjani, aos 20 anos, protagonizou a história de Adele H., papel que lançou sua carreira. A crítica elogiou a representação do fracasso do relacionamento dela com o capitão no filme. Adjani foi indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz, sendo a mais jovem indicada na história do prêmio até então. A história de Adele também inspirou diversos livros nas últimas décadas. Ela foi recontada com uma nova perspectiva em um livro de Mark Bostridge, Em Busca do Amor, publicado agora em 2024. Assim, embora sua história de vida tenha sido trágica, a trajetória de Adele Hugo continua a fascinar mais de um século e meio após sua busca fadada pelo capitão Pinson. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Adele Hugo, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também não deixem de me avisar nos comentários. Se quiserem mais vídeos assim, avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber tudo o que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado